Você já percebeu que as máquinas são comuns atualmente? Nas fábricas de automóveis, por exemplo, uma boa parte da produção dos veículos é quase sempre realizada por computadores e por robôs, que executam diferentes tarefas. Você também já percebeu que até mesmo os equipamentos mais corriqueiros traz constantes inovações, resultado dos avanços tecnológicos mais recentes? Mas isso nem sempre foi assim. Por muito tempo na história humana, os objetos foram produzidos de modo artesanal, quase sem mudanças. As técnicas de um trabalho manual lento e minucioso eram passados de um mestre artesão para seus aprendizes. Contudo, isso mudou completamente no século XVIII na Inglaterra. Foi lá que aconteceu aquilo que os historiadores chamam de Revolução Industrial. Transformações sociais, econômicas e políticas, acompanhada pela invenção de máquinas, afetaram toda a sociedade, que também mudou seu modo de viver. Nesse capítulo, estudaremos nesse processo o impacto que ele teve na transformação econômica e no modo de vida das sociedades humanas. A Revolução Industrial foi um processo por consolidar o sistema capitalista e mudar para sempre o modo de produção. A Inglaterra foi a pioneira dessas transformações e a primeira a iniciar esse processo. E você sabe por quê? Podemos citar uma série de motivos, começando pela Revolução Gloriosa. Como resultado dela, o sistema de governo inglês foi transformado em uma monarquia parlamentar constitucional, fazendo com que o poder deixasse de ser absoluto do rei. Acontece também que seus parlamentares eram, na sua maioria, burgueses, e com certeza eles mexeram nos seus pauzinhos para favorecer os próprios negócios. Assim, eles desenvolveram a economia mais independente, medidas mais liberais e crescimento da burguesia. Outra causa principal foi o ato da navegação. Esse ato foi criado no século XVII. Decretava a Inglaterra que todas as mercadorias, importação e exportação, tinham que ser transportadas por embarcações inglesas. O objetivo da navegação era enfraquecer a concorrência inglesa e permitir que a Inglaterra controlasse as rotas comerciais e marítimas do mundo. A Inglaterra também tinha muitos rios navegáveis, facilitando assim o escoamento de suas mercadorias para o mercado interno. Logo, essas medidas fizeram com que a Inglaterra acumulasse muito capital e a burguesia enriquecesse mais ainda. Todo esse capital acumulado foi muito importante, pois a partir dele a burguesia pôde investir em pesquisa para desenvolver a criação de máquinas e assim aperfeiçoar o processo de produção. E também pôde financiar a construção de indústrias têxtil. Além disso, teve a lei do cercamento. Essa lei resultou na transformação de terra como em propriedades que serviriam para o pastoreio de ovelhas e implementação de técnicas mais modernas na agricultura. A partir dessas melhorias, eles aumentaram a produção e assim houve um crescimento populacional gigantesco. Mas com as leis do cercamento, essa população foi simplesmente expulsa do campo, tendo assim que migrar para as cidades em busca de sobrevivência. Com essa migração em massa dos camponeses para a cidade, o que é chamada de êxodo rural, havia mão de obra abundante e barata para as indústrias. Eles acabaram se submetendo a péssimas condições de trabalho, com carga horária de até 16 horas, incluindo exploração de crianças e mulheres. Não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores e constantemente aconteciam acidentes. Os acidentes mais comuns eram quando os trabalhadores tinham seus dedos presos nas máquinas e muitos os perdiam.
Os trabalhadores que se afastassem por problema de saúde poderiam ser demitidos e não receberiam seus salários. Essa situação degradante fez com que os trabalhadores mobilizassem-se pouco a pouco contra seus patrões. Isso levou à criação das organizações de trabalhadores, mais conhecidas no Brasil como sindicatos. Dois grandes movimentos de trabalhadores surgiram dessas organizações foram o ludismo e o cartismo. O ludismo teve atuação destacada no período entre 1811 e 1816, e sua estratégia consistia em invadir as fábricas e destruir as máquinas. Isso acontecia porque os adeptos do ludismo afirmavam que as máquinas estavam roubando os empregos dos homens e, portanto, deveriam ser destruídas. O movimento cartista, por sua vez, surgiu na década de 1830 e lutava por direitos trabalhistas e políticos para a classe de trabalhadores da Inglaterra. Uma das principais exigências dos cartistas era o sufrágio universal masculino, isto é, o direito que todos os homens pudessem votar. Os cartistas também exigiam que sua classe tivesse representatividade no parlamento inglês. A mobilização de trabalhadores resultou em algumas melhorias ao longo do século XIX. A pressão exercida pelos trabalhadores dava-se principalmente por meio de greve. Uma das melhorias mais sensíveis conquistada pelos trabalhadores foi a redução da jornada de trabalho para 10 horas diárias, por exemplo. Por último, mas não menos importante, é necessário destacar que a Inglaterra possui uma grande reserva exatamente das duas matérias-primas mais importantes para o desenvolvimento industrial naquele momento, o carvão e o ferro. Essas matérias eram essenciais para a construção das máquinas e para seu funcionamento, à base do vapor de água. A primeira revolução industrial possuiu como marco a substituição da manufatura pela maquinofatura, ou seja, a substituição do trabalho humano e a introdução de máquinas capazes de realizar esse trabalho com maior precisão em menor tempo. E assim, nós falamos sobre a Revolução Industrial. Foi um período muito importante para o desenvolvimento não só da Inglaterra, mas sim de todo o mundo.